E salve o tricolor paulista, Rick aqui, para fazer uma previsão, para tentar entender e até discutir um pouco a respeito dessa semana extremamente decisiva para o São Paulo, né? Semana que o São Paulo estreia na Libertadores contra o Talheres, um adversário difícil fora de casa, e vem de um empate pavoroso contra o Sport. E na minha concepção, nada deu certo. E assim, e o Zubeldia, né? O trabalho dele vem sendo bem questionado sobre esse tempo inteiro que ele teve de trabalho. Óbvio que ele perde duas peças muito importantes na véspera do jogo, basicamente, que é o Lucas e o Oscar. Porém, não dá para o time ter um desempenho igual teve. O Lucas, ele teve essa dor no joelho desde o jogo contra o Palmeiras, então dava para ter uma noção de que ele ficaria fora. O Oscar é um pouquinho mais recente, mas ainda assim o time precisava ter mostrado mais do que mostrou. Então a gente vai fazer um balanço geral aí sobre todos esses pontos do São Paulo, começando, né, do jogo contra o Sport, que vamos começar do prévio, né? Igual eu comentei, Lucas machucou, Oscar machucou, talvez sejam os dois melhores jogadores do São Paulo no ano. E o Zubeldia, obviamente, né, fica com menos opções a partir do momento que seus dois craques, dois caras que decidem jogos pro São Paulo, fica fora do jogo. Porém, o Lucas já potencialmente era esperado, o Oscar foi mais de surpresa, e o time, pra mim, entrou com uma escalação muito duvidosa. O time que entrou contra o Sport, o São Paulo entra com 3 zagueiros e 3 volantes, jogando em casa contra o Sport. Com todo respeito ao Sport, o Sport não vai brigar pra ser campeão. O Sport não vai brigar na parte de cima da tabela, muito provavelmente. E se continuar assim, nem o São Paulo. Mas o São Paulo precisava, né, dentro do Morumbi, com mais de 30 mil torcedores, o São Paulo precisava jogar bem e falar, vim aqui para ganhar o jogo. Acho que nas laterais, para começo de jogo, o Zubeldia acerta, tá? Eu acho que precisava testar o Wendel, que é um pouco mais ofensivo do que o Enzo Dias. Acho, por mais que eu não goste, não seja fã do Igor Vinícius, acho que precisava testar ele na lateral direita, porque ele é mais ofensivo do que o Cedric. Então acho que isso de começo foi bom, com os 3 zagueiros ali, o pilar de 3 zagueiros. Porém, esses 3 volantes pra mim já não faz sentido nenhum. Você tem 3 zagueiros contra o Sport, num jogo em casa que você precisa ser mais ofensivo, e você tem basicamente 2 atacantes que são atacantes, né? Por mais que às vezes o Luciano faça ali, volte um pouco pra jogar no meio. São 2 atacantes que são atacantes e 3 volantes, né? Que não são meias. Nenhum deles tem um grande potencial de armador ali. Então, pra mim, escalação horrível já, começa desse ponto. Eu acho que poderia ter sacado ali talvez sacrificado o esquema com 3 zagueiros. Se quiser testar, né, mais esquema com 3 zagueiros, tudo bem manter os 3 zagueiros, mas tinha que ter sacado talvez até 2 volantes, tá? E aí você joga com o Matheus Alves recompondo e de repente o Ferreirinha ali atrás dos dois, atacantes, ou você faz ali, né, um trio de ataque potencialmente com Alves, Luciano um pouquinho mais aberto pela direita e Ferreirinha pela esquerda. Enfim, tinha potenciais variações táticas para o Zubeldia aplicar, e o Zubeldia entra com um time covarde. Para mim não foi pênalti, mas o Caleri ainda perde e isola o pênalti. De novo, a arbitragem no Brasil, já fiz vídeo sobre isso, a arbitragem no Brasil é pavorosa, é horrorosa. Para mim não foi pênalti, independentemente se é contra ou a favor do São Paulo, para mim dar o pênalti é um absurdo, mas beleza, foi dado o pênalti, o VAR não chamou, o Caleri isola o pênalti. Vem numa fase não legal esse ano, o Caleri, esse ano como um todo não vem bem, apesar de eu achar ele muito importante dentro do campo. Ele faz uma função que o André Silva não consegue fazer, que é a função de pivô, de proteger a bola, de, enfim, conseguir fazer esse 1-2 muito bem. Mas gol que é bom, tá faltando do Caleri esse ano. E depois disso, o São Paulo praticamente não teve mais chance, né? O São Paulo teve uma chance ali com o André Silva, que ele não chega na bola, né? Acho que o goleiro desvia ali antes dele chegar na bola. Teve uma chance com o Igor Vinícius, que o Igor Vinícius tecnicamente é ruim. O Igor Vinícius tecnicamente não é o lateral titular do São Paulo, né? Tecnicamente falando. Por característica talvez ele seja, mas precisa, na minha concepção, testar mais o Mike e colocar o Mike para jogo. Ele isola uma bola ali que, pelo amor de Deus, na entrada da área ele joga a bola quase tão feio quanto o pênalti que o Caleri perde. E o São Paulo joga muito mal. Beleza, jogamos muito mal
atenção novamente ao trabalho do Zubeldia. Não é por esse jogo, tá? É por conta de todo um paulista, onde o São Paulo não fez excelentes jogos. São Paulo tem alguns lapsos ali de realmente jogar muito bem contra Corinthians. Teve ali um lapso também numa goleada ali que o São Paulo teve. Se não me engano, foi um 3-0. Mas enfim, São Paulo veio de jogos muito ruins nesse final de Paulista. O próprio jogo contra o Palmeiras a gente até começa bem, mas não é um excelente jogo do São Paulo, apesar de a gente ter sido assaltado, enfim. E o trabalho do Zubeldia começa a ser colocado em xeque, e agora ele tem um jogo extremamente importante na minha concepção. A gente pega o Talheres, vamos lembrar um pouquinho do Talheres esse ano. Novamente, eu não acho que o São Paulo vai brigar para ser líder com o Talheres. Para mim, o Talheres é um dos times mais fracos desse grupo. Então, jogar fora de casa contra um Talheres, que de 13 jogos no ano, 13 jogos, ganhou um. E esse um que ganhou foi contra o Lanterna do Campeonato Argentino, que é o pior, foi de 1-0 só, é o pior time. O Talheres se mostra muito fragilizado para jogar essa Libertadores. Beleza, é em Córdoba, São Paulo não ganha em Córdoba, tem toda essa mística, é um time argentino, blá, 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 blá. Cara, pra mim, é jogo que era pro São Paulo, né? Eu não sei como vai ser, mas era pro São Paulo ir pra cima e garantir 3 pontos, que vai ser muito importante nessa briga aí pela liderança do grupo e até pra classificação, tá? Com essa bola que o São Paulo vem jogando, o São Paulo precisa se atentar até com classificação. E por isso que o trabalho do Zubeldia, esse jogo pra mim é muito importante pra seguir medindo o trabalho do Zubeldia, tá? Então, Talheres, novamente. No ano, 13 jogos, só uma vitória, 8 empates, 9 gols feitos, sofre até que pouco gol, né? Sofreu só 12 gols, empata bastante em 0-0 Talheres, e isso também me preocupa, né? Porque eles não tomam tantos gols assim, e o São Paulo, criativamente falando, tá péssimo, tá pavoroso. Teve um desses empates que deu até um título, né? Que foi a Supercopa da Argentina ali, Supercopa Internacional, como eles chamam, que basicamente foi um empate em 0-0 e eles ganharam nos pênaltis do River, então deu um título, mas teve um outro empate que foi de 3-3 contra um time da terceira divisão do argentino, que eliminou eles perderam nos pênaltis na Copa da Argentina. Então, assim, um time da terceira divisão da Argentina conseguiu fazer 3 gols nesse Talheres. E assim, o São Paulo precisa jogar bola fora de casa. De novo, o Libertad do Paraguai vem numa fase muito boa, muito interessante. Vai ser um time encardido. Felizmente é nosso terceiro confronto contra o Libertad do Paraguai. Então eu acho que o São Paulo tinha que fazer tudo para ganhar esses 3 pontos em cima de Talheres e ganhar esses 3 pontos em cima do Alianza Lima no Morumbi. Então acho que esses 2 jogos vão ditar o futuro do Zubeldia no São Paulo. O jogo com o Talheres é um excelente divisor de águas. Acho sim que se o São Paulo perder pro Talheres, existe uma grande chance do Zubeldia cair, ainda mais com o Dorival no mercado. Então, existe essa chance do Zubeldia cair, mas obviamente que eu não torço por queda de treinador, eu torço por uma recuperação, torço que o São Paulo ganhe de 3-0 contra o Talheres, encontre o futebol novamente, o Zubeldia encontre um padrão de jogo, consiga escalar o time melhor, mas a minha questão é que o Talheres é extremamente fragilizado nesse momento. Talheres, das 4 derrotas que eles têm, né, foi Tigres, Lanús, Tigre, né, da Argentina, Lanús, Independiente e San Lorenzo, ou seja, os times grandes basicamente que ele enfrentou, ele perdeu. Ele só ganhou do San Martín, que é esse lanterna ninguém nem deve conhecer muito o San Martín da Argentina, é o lanterna do Campeonato Argentino. O Campeonato Argentino tem 30 times e o San Martín consegue ser uma lanterna. Dividido em 2 grupos, né? Mas se pegar a colocação geral, o San Martín é o último. O Talheres está em 10º no Campeonato Argentino, que já é um campeonato mais fraco do que o brasileiro. E hoje o São Paulo, se for jogar contra o 10º colocado do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem a obrigação de ganhar, né? E, na minha opinião, o Cacique Medina tá vivendo muito mais de história no Talheres do que, de fato, de estar com um bom ano. Se o Zubeldia treme no trabalho nesse momento, o Cacique Medina também treme bastante. Então é um jogo meio que de sobrevivência para os técnicos. É um jogo que o São Paulo precisa jogar bola novamente. Me dá muito medo o Talheres empatar muito e o São Paulo não conseguir ser criativo, ainda mais jogando fora de casa. Mas, cara, se o Zubeldia quiser o cargo dele, quiser permanecer no cargo, esse jogo pra mim é muito importante e ele precisa fazer alguma coisa diferente. Ele teve aí
praticamente 15 dias de treinamento para treinar todo o time. O Oscar pode ser que jogue, né? Ainda não é certeza nem que ele tá fora, nem que ele vai jogar. O São Paulo encara o Oscar como cautela para não agravar uma lesão, que ele tem uma pequena lesão na coxa. Então, para não agravar essa lesão, o São Paulo trata como cautela, mas pode ser que ele jogue. E aí, obviamente, a parte criativa melhora um pouquinho. Mas o Lucas já tá descartado. O Lucas falou mesmo que ele iria avaliar depois desses 2 jogos se ele ia ter condição de voltar pro Brasileiro e estrear na Libertadores no Morumbis. Então, é um ponto de preocupação, mas na minha concepção, se o Zubeldia quer permanecer no cargo dele, ele tem que ganhar esse jogo contra o Talheres. Um empate na atual circunstância com o Talheres não é um bom resultado, tá? Não é um bom resultado. O Talheres vem de resultados pavorosos. E o São Paulo é um time grande, é um time que tem mais investimento, é um time que no Brasil os times já têm mais investimento, é um time que tem grandes nomes e precisa mostrar isso dentro de campo. São Paulo precisa ganhar do Talheres, precisa ir pra cima nesse jogo e eu torço muito para que isso aconteça, para que o Zubeldia ganhe mais uma folguinha aí, o time melhore desempenho e fique tudo certo, que a gente não precisa de trocar de técnico. Mas se não ganhar, eu acho que o jogo pode condicionar, sim, numa queda do Zubeldia e quem sabe num retorno do Dorival ou qualquer outro técnico. Então é isso. O que você acha, né? Você acha que o Zubeldia já deveria ter caído? Você acha que o Zubeldia, com uma não vitória, um empate ou uma derrota, ele merece cair contra o Talheres? Ou um empate tá bom e vamos ver o que acontece? Na minha concepção, se o São Paulo não ganhar, é passível sim de trocar de técnico, ainda mais na maneira como jogar, né? O que me preocupa mais com o Zubeldia é que ele teve muito tempo de trabalho para treinar e parece que o time piorou. O time não conseguiu fazer nada e a escalação foi muito ruim, as substituições não foram tão boas. Colocar o Rian Francisco faltando 1 minuto é brincadeira, é zoação com o menino, é zoação com o moleque. Então, eu acho que o Zubeldia precisa mostrar mais futebol. Não adianta reclamar de elenco. Ele sabia do elenco que ele tinha. E eu não acho o elenco do São Paulo tão ruim assim, tá? Igual ele tá falando que é enxuto, que é só utilizar mais a base. Se ele utilizar mais a base, a gente consegue suprir várias carências do elenco. Eu acho que o problema do São Paulo não é elenco. Acho que a gente tem um elenco bem melhor do que vários outros anos que a gente tava na Libertadores e conseguiu bom desempenho no Brasileiro. Mas é isso, se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de deixar seu like, de deixar seu comentário. Comenta aí o que você acha do trabalho do Zubeldia até aqui. E, de novo, né, eu espero muito que o Zubeldia, São Paulo ganhe, o Zubeldia ganhe mais uma folga, fique mais tranquilo no cargo e que volte a apresentar o bom futebol que outra hora aí o São Paulo já apresentou. Tamo junto, não esquece de dar essa moral aí, tamo começando, mas tamo começando com tudo. Vamos, São Paulo!